noite! Boa noite, você que nos assiste pela TV. Não é pela TV Cobra Notícia, é pela minha página do meu amigo João Ananias Moreira, mas com transmissão pela TV Cobra Notícia e também pelo YouTube. Sejam bem-vindos a mais um Papo Democrático, programa semanal que tem 2 programas na semana, por falta de um, você tem 2, onde a gente traz sempre uma pessoa fera, um mestre que conhece no que fala. Hoje trouxemos aqui o meu amigo Juscelino de Medeiros, professor Juscelino de Medeiros, advogado previdenciário e trabalhista, escritor, e nas horas vagas, ainda quando dá tempo, dá uma descansada, porque tem aquela piada, né? Você dá aula ou você trabalha também? Professor Juscelino de Medeiros, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Democrático. Boa noite, João, boa noite, Cobra, para mim é uma satisfação estarmos juntos nessa noite. Boa noite a você, telespectador, que está nos assistindo, que está participando. É uma honra estarmos aqui nessa noite para falarmos um pouco sobre direito do trabalho, previdência e direito sindical. Ô, meu amigo João Ananias Moreira, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, ao qual o helicóptero do Datena está em cima dele ali, ou é do Bate, sei lá quem que é. Eu sei que os caras devem estar procurando alguma coisa aí furtada, não vou dizer roubada, porque senão sou enquadrado pela lei nova agora que tem. João Ananias Moreira, meu amigo, por onde andas, por onde andaste hoje? Conte para nós, mas antes de mais nada, uma boa noite para você, meu amigo. Boa noite aos nossos seguidores, seguidoras, nossos companheiros e companheiras. E, na verdade, assim, Cobra, nós estamos vindo de uma situação bem difícil no nosso país atual. Nós tivemos várias reformas nesse período aí de 2000, desde após a presidente Dilma Rousseff ser deposta ilegalmente do cargo de presidente da República. Tivemos várias reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, tivemos também aí uma mini-reforma, posteriormente uma seguinte mini-reforma, e tivemos vários temas que trouxeram prejuízo à nossa classe trabalhadora, à nossa classe previdenciária, de pessoas que colaboraram muito tempo. Então, você acaba tendo esses requisitos que trouxe um atraso na vida de todos os brasileiros que realmente são trabalhadores rurais, trabalhadores de todo tipo de classe trabalhadora no país. Então, quando você tem esse tipo de trabalhadores, só tem uma forma de a gente solucionar. E a gente tem esse tipo de problemas de reformas. Aí, hoje, trouxemos aqui o Juscelino Medeiros, advogado, professor trabalhista, segurança do trabalho, sindicalista. Então, que a população receba essa nossa homenagem aqui de um professor, de um grande constitucionalista na área do trabalho, e a gente siga em frente e consigamos resolver alguns problemas e orientações que a gente possa, a partir de agora, desenvolver. Tá? E já aproveitando, Cobra, queria aproveitar, professor e doutor Juscelino, gostaria que fizesse para a gente uma explanação sobre os impactos da Covid nas relações do trabalho, antes, durante e depois dessa pandemia. Então, veja, é uma pergunta muito apropriada para o momento que estamos vivendo. Professor, se você me permite, deixa eu passar 2 parâmetros aqui. Gente, hoje a nossa vida não está fácil, a minha e do João Ananias. Literalmente tem um helicóptero parado em cima do estúdio. Em cima. Esse desgraçado, esse maledito, velho, ele parou, acho que ele quer pousar em cima do estúdio. Nós não estamos escutando o retorno do professor. Podia falar palavrão? Acho que não podia, mas acabei falando. Então, já que eu cortei o professor, um gentleman, uma pessoa ali que veio para nossa... Sabe o que é? Veio para nossa entrevista, arrumou toda a estante, colocou os filmes tudo em ordem alfabética, os livros, eu vou lá e corto o professor. Mas, professor, deixa eu pedir um minutinho para você, porque é o seguinte, o nosso programa, ele tem uma tradição de dar os boa noite aqui, entendeu? Se nós não dermos, esse povo vai embora, vai ficar eu, você e o João Ananias. Então, boa noite para a Valéria Cristina, boa noite para a doutora Renata Pereira da Silva, Armando Rezende, Antônio Rocha Vieira, boa noite, Cobre João, Anderson Paulino, que vem já plagiando, que eu gosto muito, meu boa noite, ao Luiz Carlos Amorim,
O Luiz Carlos Amorim reforçando boa noite. A Valéria marcando o pessoal ali, que nem marca um amigo para ir na festa. Maria Inácio, Rodrigo Marta mandando um olá. Joana Dark, Tadeus. Olha o Tadeu Paz aí, ó, que teve conosco ontem numa live fantástica. Esse menino é gente boa também, viu? Precisa saber quem é esse menino aí, viu, João? Que tá na live, sempre tá conosco esse menino Valdemir Soares aí. Não sei de onde que ele tá, não sei se tem algum movimento, que sempre tem essa foto dele com alguém atrás ali. Um abraço esse menino Valdemir Soares, tá sempre conosco. Joana Dark, minha comadre Carla Magna aparecendo por aqui, a Alpes, Carlos Costa, Eunice Silva, Tatiane Vaipe, Carlão dos Condutores. Carlão, já compartilha aí, Carlão dos Condutores. A Mônica... Nós vamos falar sobre transporte público também. Carlos Alberto, boa noite a todos. E todo mundo que está aí, Jusileide Silva. Vamos Hamilton começar. Pereira, Por gentileza. Diga, João. Hamilton, a esposa do Hamilton, Jusileide. Deixa eu ver o nome dela aqui, a dona Jusileide, né, Cobre? Jusileide. Carlos Sacramento também está sempre conosco. Boa noite, Janaína, grande professora. A professora Janaína está conosco aí. E a Valéria segue marcando aqui o pessoal, igual quando marca para ir na festa antes da pandemia. Professor, por gentileza, me perdoe, não me processe, que o nosso programa não tem como pagar o processo, você entendeu? Então é melhor o senhor continuar com a entrevista. Fique à vontade, Cobra. Veja, a pergunta do João é propícia para os momentos que estamos a viver. Os impactos da pandemia, né, antes, nas relações de trabalho, antes da pandemia, durante e depois. Observe que antes da pandemia, que foi declarado estado de emergência no Brasil a partir do mês de março, nós tínhamos já no Brasil um desmonte, na minha opinião, dos direitos dos trabalhadores. Nós tivemos uma reforma aprovada em 2017, através da Lei 13.467, que ela retirou diversos direitos dos trabalhadores e, a meu ver, sendo rápido e breve, ela estabeleceu 3 parâmetros. Ela trouxe o princípio do negociado sobre o legislado, que para muitos era importante, contudo, nós ainda não temos cultura jurídica nem maturidade suficiente para termos essa base como fundamental. O segundo parâmetro, ela atacou o financiamento sindical, ou seja, ela retirou os recursos das entidades sindicais, entre eles o imposto sindical, e a terceira base dessa reforma foi na questão do judiciário, ou seja, retirou o poder normativo da Justiça do Trabalho e também enfraquece, a meu ver, o Ministério Público do Trabalho. Então, nessas 3 bases, antes da pandemia, nós já tínhamos esse desmonte de direitos do trabalhador. 2, depois tivemos a aprovação da lei que autorizou a ampla reforma, a terceirização ampla, ou seja, o motorista de ônibus que está me assistindo nessa noite poderá ser um PJ, poderá ser uma empresa, porque antes não era permitido. 3, aprovou a reforma da Previdência, sobre a ótica que senão o sistema ia à falência. Contudo, veja, aumenta a idade para 65 anos, praticamente acaba todo tipo de aposentadoria especial, que é aquelas para atividades penosas, e digo mais, e eleva a idade. Comparando com a França, na França as pessoas vivem mais que no Brasil, na França as pessoas têm um salário muito maior do que no Brasil, e a reforma da Previdência, muito parecida, não passou. 2, durante a Previdência, durante a pandemia, tivemos inúmeras medidas do governo, medidas provisórias, todas voltadas, muito embora uma ou outra tenha algum ponto que nós possamos apontar como positivo, mas, em maioria geral, elas tendem a retirar ainda mais direitos dos trabalhadores. Pós-pandemia, inclusive, eu até escrevi um livro recente, que acabei de publicar, nem está nas livrarias ainda, que fala sobre, em parceria com um advogado amigo, doutor Arnaldo, que fala exatamente sobre os impactos pós-pandemia. Então, pós-pandemia, durante o programa eu posso esclarecer um pouco mais, mas nós enxergamos que o achatamento dos direitos dos trabalhadores, que o teletrabalho, que o desemprego tende a aumentar de forma assustadora. Em linhas gerais, fazendo um break rápido, eu diria que esse é o quadro que nós temos. Ô, Cobra, eu queria perguntar... Ô, João, deixa eu só dar um informe. Lembrando que nós estamos disputando a nossa audiência só com mais 8 lives no mesmo horário, e daqui a pouco o presidente Lula vai entrar, não sei se você está sabendo, tem uma entrevista hoje com vários youtubers, né? Então nós estamos bem pra caramba, viu? Prossiga, João.
Professor, eu acabei perguntando e esqueci de perguntar para o professor e doutor Juscelino se apresentar, Cobra. Doutor, você poderia falar um pouquinho aí quais são esses livros que o doutor já tem, inclusive o próximo, sei lá, seria interessante para as pessoas gostarem da entrevista, quiserem comprar o livro, é importante também para nossos internautas aí. Então, obrigado. Então, veja, eu sou advogado. Antes de advogado, eu me formei em segurança do trabalho, sou técnico de segurança do trabalho. Eu advoguei e trabalhei para o Sindicato dos Motoristas de São Paulo por mais de 25 anos. Advoguei e fui consultor jurídico de várias entidades sindicais, inclusive da Nova Central. Sou formado em Direito, sou formado em Direito do Trabalho no exterior, em Portugal. Eu sou mestre e estou acabando o doutoramento em Direito. Livros voltados aos livros publicados. Eu tenho 6 livros publicados, o 6º ainda não está nas livrarias, a sua grande maioria voltada ao trabalhador em transporte por ter sido Minha Casa. Por exemplo, o primeiro, eu vou tentar mostrar aqui, são os impactos do trânsito na saúde dos motoristas profissionais da cidade de São Paulo. Então, aqui eu analiso no aspecto jurídico de saúde e segurança do trabalhador, o que o trânsito provoca à saúde desses profissionais na cidade de São Paulo. Depois eu tenho um segundo livro, que é a Reforma Trabalhista. Esse eu fiz em parceria também com o advogado amigo, doutor Arnaldo, que fala sobre a Lei 13.467. Depois eu tenho um livro sobre a Previdência. Foi assim que saiu a reforma da Previdência, através da emenda constitucional 103, que trata de uma forma geral. Depois eu tenho um outro livro, que é a Aposentadoria Especial dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de São Paulo. Eu fiz em parceria com a minha sócia advogada, a doutora Cleide Batista. Então, esse livro nós tratamos especificamente como fazer a aposentadoria desses profissionais, tratando a questão de vibração de corpo inteiro. E eu tenho um outro livro, que é os impactos da vibração de corpo inteiro. Não sei se aparece bem, que ele tem uma capa... Dá para colocar destaque não, Cobra? Dá, peraí. Deixa eu tentar aqui. Segura aí, professor. Por gentileza. Tem que colocar dos outros também, né? Que hoje nós estamos sem o nosso diretor. Aí. Legal. Valeu. Então, esse Pode mostrar os outros, por gentileza, professor, mais uma vez? Mostro. Aí. Bacana. Pegou. Tem mais esse. A Previdência Reformada. Isso. Certo, tá ótimo, doutor. Reforma Trabalhista. Sim. E o primeiro? Os impactos do trânsito no trabalho dos profissionais do transporte coletivo de São Paulo. Isso. Perfeito, professor. Doutor, e a livraria, qual foi? A livraria não, a editora. Então, esses livros estão todos disponíveis no site da Amazon, é uma produção que eu fiz através da Amazon. Então, tem a versão eletrônica e tem a versão impressa. Quem estiver me assistindo, assim que terminar o programa, eu vou reduzir lá o custo para ficar praticamente zerada a versão eletrônica. Então, você poderá baixar para ver no celular, no tablet ou no próprio computador. A versão impressa é um pouquinho mais cara, mas a eletrônica eu consigo praticamente zerar o valor. Que legal. Coloca aqui, a gente vai vendo, doutor. Legal. Muito bom. Doutor, você falou aí, vou só complementar que ele falou lá, e eu queria uma coisa que é importante a gente relatar, é o quê? Quando o pessoal fala da reforma, que o doutor falou referente acabou com os sindicatos, doutor, vamos falar a verdade, como se trataria, hoje um exemplo, uma equipe de vários cobradores lá, chega lá hoje para negociar com o patrão, sem o sindicato, ele teria chance de levar alguma vantagem ou até de negociar de igual para igual? Veja, a condição ela é muito díspare, ela é muito desigual. Porque no direito do trabalho nós temos o princípio da proteção? Muitos colegas criticam, mas o princípio da proteção é tentar equilibrar essa relação capital e trabalho, porque ela é desigual. Por isso que o juiz do trabalho, não é que ele tende para o empregado, ele tem que julgar de acordo com o princípio da proteção. O sindicato é uma fonte de direito do trabalho. Então, o sindicato, desde a origem, muito embora surja lá, vamos pegar lá na Europa, vamos pegar na própria Itália, que surge num momento de fascismo e tal, mas o sindicato teve um papel fundamental. É uma organização de trabalhador no local de trabalho e que possibilita uma discussão equilibrada. Veja,
uma situação totalmente diferente é eu, perante a empresa que tem um contrato de trabalho, discutir minha situação com mais 2 ou 3, ou o sindicato que me representa, que às vezes nem conhece aquela empresa. A situação ela é muito mais tranquila, muito mais confortável, e o sindicato tem muito mais condição de dizer não do que eu diretamente. Então, essa ideia que o empregado vai ter condição de discutir seu contrato de trabalho diretamente com o empregador, lamentavelmente, como se diz, é para inglês ver, não tem sustentação nenhuma nesse sentido. Então, o sindicato, mesmo tendo problemas, mesmo alguns sindicatos apontando para um problema aqui ou acolá, é muito melhor ter o sindicato do que não tê-lo, porque aí a negociação vai ser sempre na retirada de direito. Professor, o que o senhor diria para alguém que fala mal de um sindicato, quer desfiliar, não quer ser filiado? O que o senhor diria? Só para mim, Cobra, para encerrar sobre isso, tá bom? Tem uma frase que não é minha, Cobra, mas eu penso que encaixa nesse contexto. Tem uma frase que diz assim, não é minha, mas eu penso que representa isso. Ruim com o sindicato, pior sem ele. É isso aí. As donas de casa lá de antigamente falavam muito essa frase aí, quando ela falava, mulher, é ruim com ele, pior sem ele, moleque. Como é que eu vou dar comida aos meus buchudos, moleque? Bom, voltando aqui, Carlos Costa, deixa eu te dar informação, meu amigo, tudo bem com você? Segundo informações hoje, por volta de 2 horas da tarde, como é que eu chamo o novo ministro lá do TRE, lá do... Barroso. Barroso disse que existe uma possibilidade grande das eleições se manterem na mesma data, tá? Hoje ele disse que existe uma grande possibilidade de não ser mais no final do ano, que pode ser na mesma data, ou seja, em outubro, não é isso que é outubro, João? 4 de outubro. 4 de outubro, perfeito. Então, existe essa grande possibilidade. Agora, na verdade, dizer quando vai ser, não sabemos. Sabemos que serão esse ano, mas... agora já surgiu essa nova possibilidade. João, por gentileza, alguma pergunta que você viu por aqui? Não. Posso, então, fazer... Pode, meu querido, fique tranquilo. Doutor, a avaliação das medidas legais, das MPs, entre elas a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo entre empregado e empregador, sem os sindicatos. Você poderia falar aqui o que seria legal, o que não seria legal, se foi bom, se foi ruim, que poderia, ou, na verdade, trouxe prejuízo para o trabalhador ou não? Veja, a ideia de você suspender o contrato de trabalho por um período já estava na CLT. Então, a CLT já permitia você suspender o contrato de trabalho pelo período de 2 a 4, 5 meses, no sentido de fazer curso. Já existia o layoff na nossa legislação trabalhista. Contudo, feito com o sindicato. O que a medida provisória fez? Autorizou empregado e empregador, o que, a meu ver, é totalmente maléfico, porque o empregado não tem condições, tanto é verdade que a maioria das empresas que suspenderam o contrato de trabalho apenas chamou o empregado e apresentou a minuta pronta para ele assinar. Então, não houve uma negociação, não houve uma discussão. Então, penso eu que é totalmente maléfico. Porém, entendo no que é inconstitucional, até porque fere a negociação coletiva de redução de salário, então tem o artigo 7º da Constituição, que já estabelecia, inclusive, redução de salários mediante negociação com o sindicato. Então, penso eu, inclusive fiz um artigo nesse sentido, dizendo que era inconstitucional. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, havia dado uma liminar inicialmente, dizendo que necessariamente teria que ter a participação do sindicato. Só que a Suprema Corte, que tem a última palavra na Constituição, e nós devemos respeitar por estarmos num Estado de Direito, e assim tem que ser, penso que as decisões do Supremo possam discordar, mas nós temos que respeitar. O Supremo, por maioria, entendeu que é possível empregado e empregador. Então, é uma decisão do STF. De qualquer forma, eu entendo que nós que vivemos o trabalhismo, nós que vivemos no dia a dia, o empregado não tem condições de discutir uma suspensão de contrato de trabalho, ele, o empregador, em 90% dos casos. João? Doutor, tem uma pergunta aqui que a Maria Inácia, boa noite, Maria Inácia, ela faz uma pergunta aqui. Doutor, é possível tirar uma dúvida aqui? Pensionista por morte pode aposentar por pouca contribuição? Olha que pergunta interessante, né? Então, veja, né? Aí, no primeiro projeto de reforma da Previdência, retirava, né? Mas hoje você consegue, sim, se aposentar
por contribuição, porque institutos distintos você consegue também se aposentar, porque contribuição você contribuiu, você pagou, então você consegue se aposentar. Inicialmente isso se retirava se vetava no projeto, mas no final passou, então é possível. Deixa eu mandar uma boa noite aqui, João. Doutor, pode ler a pergunta aí, tá? Pode ir lá, calma. O Jean Fábio diz o seguinte: boa noite a todos, aqui é o da Gama, Viação Santa Brígida, Garagem Vila Mangalô, diretor Navalhada, executiva diretor Crisinho, e moleque e delegado Oséias, e diretor Brutus, nessa categoria, junto com os trabalhadores e militância política, Garagem Vila Jaguará, mandando um abraço para o senhor aí, doutor. A doutora Renata diz o seguinte: professor Juscelino, você acha que o governo pode revistar a Previdência, deve ser revisar, né? A Previdência pós-pandemia? Pergunto, pois o governo, para aprovar a reforma da Previdência do ano passado, a alegação era para a melhor economia do país. Professor? Será que travou lá, professor? Acho que caiu o professor? Teve um delay. Vamos derrubar ele, volta já. O professor volta já. Enquanto isso, fique com os nossos recados, os nossos anunciantes. Água! Faça nosso pimpim aí, vem. Opa! Você pediu, você falou, você pediu. Vamos falar do seguinte. Vamos falar, você que está aí, você que está conosco aí, acompanhando a nossa live, lembre-se, o professor já vai voltar aqui, deixa eu colocar ele aqui, professor, você já fala, tá bom? Aproveitamos que o senhor foi tomar uma água, que a gente tá sabendo, e já colocamos você aí. Gente, é o seguinte, sábado agora a gente tem a super live solidária, ação social, todos unidos contra a fome, sábado dia 13 de junho, 8 horas de live sem parar. Essa live é para arrecadar cestas básicas, alimentos, álcool em gel, o que você quiser doar para os mais necessitados. Estamos debatendo aqui um assunto que é direitos. Já muita gente já não tem mais direito nenhum, está desempregado, tem muita gente passando dificuldade. Em uma parceria com o Instituto São Paulo pela Democracia e a TV Cobra Notícia, nós vimos de tantas as pessoas me procurarem, pedirem, está sempre pedindo, a gente viu por onde tentar ajudar. Então você que está aí do outro lado, você que não fez ainda, estamos com essa campanha há uma semana e sábado agora se esgota, faça a sua campanha, faça seu depósito pelo Banco do Brasil, pega o cartão de crédito do maridão, pega o cartão de crédito do namorado, amanhã é dia dos namorados, já pega o cartão de crédito dele antes, já faz o seguinte, fala assim, eu vou dar um presente para quem mais necessita, vai lá, faz uma doação logo de R$120, já dá 2 cestas básicas, e você já ajuda alguém, já marca os pontinhos, eu sei que você é pecador, eu sei que você precisa marcar uns pontinhos, então não deixe de ajudar, não deixe de nos ajudar, se você não puder ajudar doando, nos ajude no dia, compartilhando, interagindo, mandando nos grupos, mas eu tenho certeza que seu coração vai ser tocado agora e você vai nos ajudar. E por falar nisso, eu já vou aproveitar aqui, não sei se podia, não sei se estava combinado, nós temos o desafio do bem. O professor vai fingir que a live caiu agora, vai sair da sala de novo. Nós temos o desafio do bem. Eu, como apresentador, vou desafiar o professor. Fica tranquilo, professor, o coração não vai sair da boca, não. A doar 3 cestas básicas, se ele tiver condição. Se ele aceitar, ele passa o desafio para frente. Ele vê alguém que está na live, que ele conhece, que está ali, que tem condições, desafia com 1, 2, 3, 5, 10. Tá bom, professor? Eu quero contar com você. Podemos topar com o desafio com o senhor? Fechado. Eu vou... Segura aí. Lá. Vamos todos cantar. Boa, professor. Eu sabia que o professor Juscelino não ia correr desse embate aí. Obrigado, professor. Voltamos à nossa programação normal. Veja, a Renata pergunta da possibilidade do governo rever a reforma da Previdência. Poder é possível, só que eu não acredito, né? Já fazia alguns anos que se tentava alterar a Previdência no Brasil. E a Previdência no Brasil, para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, não é o trabalhador que ganha salário mínimo, ou seja, que traz débito à Previdência. A Previdência, ela é rentável para essas pessoas, porque, veja, se você pode contribuir pelo teto, você só consegue se aposentar com o limite da Previdência, que não passa de R$6.000. Você pode contribuir por qualquer valor.
Então, não é essas pessoas do regime geral de previdência social que leva o déficit na Previdência. Contudo, acabou se fazendo uma reforma e quem vai pagar a maior conta é o trabalhador, são as pessoas menos favorecidas. Por exemplo, com todo o respeito, as outras carreiras, seja do Poder Judiciário, seja dos próprios militares, têm a aposentadoria integral. Então, essa história, às vezes, não é muito bem explicada, mas tem, por exemplo, quem se aposenta no Poder Judiciário, que ganha 30 mil reais, vai ter uma aposentadoria de 30 mil. Aí alguém vai dizer, não, mas a forma de contribuição é diferente. Não importa, na verdade, ou tudo sai do Tesouro. Então, de alguma forma, eu não acredito, Juscelino, não acredito que nos próximos anos será feita alguma reforma da Previdência. Tinha uma PEC, que a 133, salvo engano, eu até comento sobre ela, que ela melhorava alguma coisa, mas agora, nesse momento de pandemia, eu não acredito. E com esse governo também, né, professor? Com esse desgoverno também, a possibilidade é menos 10, né? Ô, João, eu queria que você fizesse a pergunta do Chico, mas antes tem a do Francisco Souza, ele diz assim, doutor Juscelino, como ex-advogado do Sindicato dos Condutores de Ônibus, como o senhor avalia a decisão do prefeito Bruno Covas de não permitir que os ônibus trafeguem só com pessoas sentadas, orientando os motoristas a passarem direto nos pontos? Não é mais perigoso uma pessoa sentada ao lado da outra num banco pequeno do que em pé? Será que vão punir os motoristas que desobedecerem essa orientação? Então, veja, né? Na verdade, essa é uma situação extremamente delicada, porque está se tentando implementar medidas, né? Os governos, de uma forma geral, especialmente os prefeitos, os governadores de alguns estados, no sentido de conter a pandemia. Nós, o Brasil, fazendo um paralelo, nós, o Brasil, talvez demoramos muito, talvez nós não tivemos uma quarentena efetiva, como Portugal, por exemplo, teve, como outros países. Então, nós já estamos aí desde março, e não sabemos, ou seja, nunca passou, salvo engano, nunca chegou a 60% a quarentena. Então, nos ônibus, os motoristas, eles correm um risco tremendo, tanto é verdade que vários companheiros já perderam suas vidas. Eu tive hoje o contato com pelo menos 4, que são clientes lá do meu escritório, são motoristas de ônibus, que estão com Covid, que estão afastados. Então, as medidas de diminuir as pessoas no coletivo, penso eu, até porque são orientação da OMS, que são acertadas, ou seja, colocar diversas pessoas, mesmo em pé, mas juntas dentro do ônibus, o risco de contaminação é muito grande. Então, tem que se tentar medidas de reduzir esse número. Agora, para isso, também cabe uma observação que a frota tem que estar 100% na rua, né? Ou seja, a população voltou, já está sendo implementadas medidas de flexibilização meio que geral em São Paulo, e pelo que eu vi nas redes sociais, tenho acompanhado aí nos jornais, a frota de São Paulo, que na sua totalidade já é pequena, ela está muito aquém de permitir que as pessoas continuem sentadas. Aí eu faço aquela observação, é sempre o mais fraco que padece, porque que não tem condições de ir de carro, ou seja, o trabalhador informal, o trabalhador que tem uma renda menor, ele tem que usar o transporte coletivo. Então, não pode andar, como se dizem na gíria, igual sardinhas, né? Então, eu penso que toda medida voltada a diminuir o número de pessoas nos veículos são acertadas. João, não esqueça da pergunta do Chico, que eu tenho uma do Lene, que o Lene me ligou aqui, me mandou aqui um recado muito mal criado, disse que se eu não fazer a pergunta dele hoje, ele vai até excluir e bloquear eu e você do Facebook. Volta aí, Cláudio, tinha uma pergunta sobre a aposentadoria especial, doutor. Eles gostariam que você falasse sobre a aposentadoria especial para a categoria. Quem era, você lembra? Eu vi a pergunta aqui, eu copiei ela assim, mas não... Tá, vou tentar achar. O Chico Metralha perguntou isso aqui, ó, professor, também. Fala sobre o acordo coletivo. E a outra pergunta a gente pergunta lá, Cláudio, depois se quiser falar um pouquinho. Tá, vou tentar achar, João. Doutor, o Chico Metralha perguntou assim, ó, fale sobre o acordo coletivo. Fui sindicalista por 48 anos. Então, veja, né, a questão dos acordos coletivos, o São Paulo, a categoria tem uma convenção coletiva que está em vigor. Eu confesso que eu acompanhei todas as negociações dos sindicatos motoristas nos últimos 25 anos como advogado, só que de dezembro do ano passado, de novembro do ano passado para cá, eu estou afastado, então, dessa discussão. Eu não teria elementos, né, então eu não vou adiantar uma coisa que eu não estou mais, então eu não estou nessa discussão. Mas a informação que eu tenho, até porque eu atendo a categoria diariamente,
tem um acordo coletivo ainda em vigor. Uma convenção, no caso, porque a convenção ela é mais abrangente, firmada com o sindicato patronal, que é o SP Urbanos, aqui em São Paulo. Doutor Zé, uma pergunta aqui diferente, Cobra. Volta aquela pergunta aqui, ó. Doutor Juscelino, o sindicato dos sindifícios de São Paulo, em todas as eleições, voto único. Isso é correto? Aí, Cobra, vê se você acha que ela outra pergunta lá. Estou tentando. O voto único, eu só não entendi. O voto único, como assim o voto único? Talvez uma chapa única, é isso? Eu confesso pode que ser, eu não... acho que pode ser isso, né? Se for uma chapa única, ou seja, se a eleição foi divulgada, né? Se a eleição foi convocada e foi dada publicidade ou só uma chapa se interessou para concorrer, não há nenhuma ilegalidade nisso, nesse proceder. Não se pode fazer eleição escondidas, né? Mas se foi divulgado, se foi cumprido o que diz a legislação, não há nenhum problema nesse sentido. Se essa foi a pergunta, eu não confesso que eu não entendi. Tá. O professor, o Antônio Antonino da Costa pergunta assim, qual seria a melhor reforma a fazer, uma reforma trabalhista que atenda às necessidades dos empregados e dos empregadores? Veja, vamos pegar a experiência do mundo, né? Vamos pegar a experiência eu diria, do mundo civilizado, né? Então, assim, penso eu que toda reforma, nós temos aqui trabalhador, empresários e nós temos o governo. Penso eu que toda reforma deveria ser construída numa mesa, isso já foi feito aqui no Brasil, né? Pelo menos vários ensaios. Deveria ser feita uma negociação prévia entre as representações dos trabalhadores, as representações patronais e o governo como mediador dessa discussão, no caso, o Ministério do Trabalho, que em muitos momentos fez isso, e aí, depois de você tirar um acordo dessas representações, você submeteria ao Congresso Nacional. Agora, lamentavelmente, nós nem temos mais o Ministério do Trabalho enquanto ministério, enquanto instituição que foi tão importante para o país. Então, qualquer negociação que envolva trabalhador, empresários e governo que não seja tripartite, ou seja, o mundo inteiro está tentando fazer as negociações de forma tripartite. Então, se não for tripartite, penso eu que o resultado nunca será satisfatório. João, você pergunta do Leonildo, você tentou achar, não achei, viu? A do Leonildo tá aí, pô. Leonildo diz o seguinte, Leonildo Fernandes de Oliveira, diz, o que o doutor Juscelino acha da proposta do candidato Gilmar Tato de implementar o transporte público gratuito na cidade de São Paulo? É viável? Vai trazer desemprego para a categoria com fim da função de cobrador? Veja, é uma pergunta difícil de responder e até espinhosa, né? Porque ela tem, me permita a franqueza, ela tem vários viés. Eu conheço o Gilmar, gosto bastante do Gilmar. A ideia do transporte gratuito, isso não é uma discussão de agora, né? Isso já vem há alguns anos. Só que, assim, tem uma série de... Eu confesso que eu não tenho elementos, né? Eu não analisei essa proposta do Gilmar. Então, assim, eu não sei efetivamente quais são as justificativas para isso. Do Gilmar, o que eu posso falar é que é alguém que eu conheço, alguém sério, que conhece muito o transporte coletivo na cidade de São Paulo, foi secretário de transporte, né, durante um bom período. Agora, quando se fala em transporte gratuito, no primeiro viés é importante para a população, só que assim, alguém tem que pagar essa conta. Hoje, por exemplo, o transporte na cidade de São Paulo, o subsídio, né, custa mais de, salvo engano, mais de 5 bilhões, e ainda não é suficiente. Então, observe, se você coloca totalmente gratuito, eu não sei de onde viria recurso para tanto. Mas, né, como ele coloca aqui a proposta do Gilmar, eu prefiro não avançar mais, até porque eu conheço o Gilmar, sei que é uma pessoa extremamente correta e séria nesse aspecto. Então, se ele propôs isso, ele deve ter toda a fundamentação que eu não tenho aqui para dizer se está correto, ou se eu concordo, ou se eu discordo. João. Cobra, vou dar uma boa noite ao pessoal da União da Periferia, que fizeram um grande evento lá hoje. Então, já estou dando uma boa noite para a União da Periferia. E eu achei que a pergunta, professor, é do Duda Ferretti, tá? Ele pediu para você falar sobre a aposentadoria especial da categoria, que deve ser cobradores, motoristas e aí por diante, tá? Veja, a questão da aposentadoria especial da categoria é algo que eu até me orgulho em dizer que, da minha área de pesquisa, na minha área de estudo, é o que eu busquei fazer esses 20 anos, mais de 25 anos. Os clientes que eu tenho hoje, que eu trabalho, que eu tenho escritório, que eu atendo, 90% é a categoria nesse aspecto, tratando de aposentadoria especial. E fazendo um leque rápido, com o nosso tempo eu sei que é curto. Até 1995, o motorista e o cobrador de ônibus e caminhão
tinha aposentadoria de 25 anos, que nós chamamos de aposentadoria especial, ou seja, para cada ano de trabalho se acrescentava 40%. Então, 25 vezes 40 dá 35 anos, e tinha aposentadoria integral. Depois de 95, se acabou as aposentadorias por categoria profissional, inclusive dos motoristas. Contudo, esse tempo que ele tinha até 95 se contava com 40% para se somar o restante e chegar a 35%. O fator previdenciário veio depois, e aí começou a reduzir, e acabou a aposentadoria por função. O que nós fizemos aí é um trabalho que eu diria que eu sou aí deixando a modéstia de lado, eu diria que eu sou um dos idealizadores desse trabalho no Brasil. Em 2007, eu comecei a estudar a vibração de corpo inteiro em ônibus. Estudei nos Estados Unidos, e nós conseguimos provar na justiça que o motorista de ônibus trabalhava exposto à vibração de corpo inteiro acima do que a lei permitia. E começamos a buscar na justiça a aposentadoria especial. Aposentamos vários trabalhadores. Essa aposentadoria não tem fator previdenciário, ela é integral. Perfeito. Isso se passou há alguns anos. Quando chegou em 2014, o Ministério do Trabalho mudou a legislação que nós usávamos através de uma portaria, e hoje são pouquíssimos os casos que a gente consegue êxito, porque se usava no Brasil, é um assunto muito específico, mas se usava no Brasil uma norma da ISO, que calculava a vibração em ônibus, ou seja, até 0,63, quem trabalha exposto até 0,63 metros por segundo, não teria nenhum problema à saúde. Só que os ônibus, nós medimos aqui em São Paulo, dava 0,9, dava 1. O Ministério do Trabalho fez o quê? É uma crítica que eu fiz à época. Ele, através de uma portaria, levou para 1,1. Então, os ônibus não chegam nesse limite, com raras exceções. Aí vocês podem me perguntar, mas com que parâmetro? Não existe nenhum parâmetro no mundo, aí eu me refiro no mundo de universidades, que diga que 1,1 é seguro. Por exemplo, os Estados Unidos não usa, a Alemanha não usa, a França não usa. O único elemento que se achou no mundo na época foi uma diretiva da União Europeia, que era para permitir que Portugal e Espanha participassem do bloco. Eles flexibilizaram a legislação de saúde e segurança do trabalho pelo um período de transição através do Tratado de Lisboa. Mas isso era pelo período, o próprio texto diz, pelo um período de transição. Paralelamente a isso, a França, que faz parte da União Europeia, a Alemanha não adotaram essa legislação e mantém uma legislação de saúde restritiva. Então, hoje, nós conseguimos em alguns casos, mas diminuiu muito essa possibilidade. Só que eu não tenho dúvida em dizer que motorista e cobrador de ônibus com mais de 10 anos de profissão tem problema na coluna lombar. E a coluna lombar, por que tem problema? Porque a vibração, você recebe ela pelos pontos de apoio, deitado, em pé ou sentado. Ele trabalha sentado, ele recebe... E qual a coluna que está próxima das nádegas? É a lombar, por isso que tem problema na coluna lombar. Há estudos sérios, inclusive da Universidade de São Paulo, nesse sentido. E ainda mais as ruas nossas que é esburacada, né, doutor? Então fica pior, né? Exatamente. Doutor, o Francisco Souza fez essa pergunta aí, ó. Cabe uma ação dos motoristas e cobradores por insalubridade por conta do alto risco de contágio do coronavírus? Veja, coronavírus não ensejaria no primeiro momento insalubridade. Insalubridade e periculosidade já tem uma legislação própria que diz, né? Ou seja, que é aquilo que submete a determinado risco à saúde. Você vai me questionar, ora, mas o coronavírus expõe risco à saúde, mas não é algo de controle até então, é algo que é uma pandemia, então é generalizado. Então, você pode pegar, seja no ônibus, seja na rua. Então, nesse momento, eu entendo que não caberia. Posso fazer a pergunta, Cobra? Sempre, meu amigo. Professor, tem aqui o seguinte, sabemos que o doutor já trabalhou 25 anos no Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Como estão as condições de trabalho desses profissionais, doutor? Veja, ainda são difíceis, né? Porque o trabalhador, o motorista de ônibus, ele trabalha, eu tenho uma frase assim que não é minha, mas a gente aprendeu com a Faculdade de Saúde Pública, que diz assim, o motorista é enclausurado. Quando ele está trabalhando, está escrito lá, fale com o motorista somente o indispensável, né? Porque é como se ele tivesse enclausurado. Isso impacta na relação de trabalho. Há estudo que mostra que o passageiro, às vezes, se irrita com o motorista até por conta do trânsito.
Então, como se fosse culpa do motorista, sendo que a esposa é elogiada, sendo que os filhos... Então, assim, eu tive a oportunidade, durante anos, estudar essas condições. Eu diria que melhorou bastante, com a tecnologia melhorou bastante, ou seja, eu lembro que nós já acompanhamos o Ministério do Trabalho em fiscalizações em empresas de ônibus, aonde para entrar tinha que chamar a Polícia Federal. Observem que os tempos mudaram bastante, felizmente, né? Só que, mesmo assim, ainda é uma atividade que expõe os trabalhadores a risco. Nós tivemos assalto durante muitos anos, ainda existe, diminuiu bastante por conta da tarifa eletrônica, né? Só que, mesmo assim, tem o estresse do trânsito. Nesse livro dos impactos do trânsito, eu tento retratar esse perfil, eu tento retratar o perfil do motorista de ônibus, o perfil do cobrador, do fiscal, aquilo que eles são expostos durante a duração do trabalho. Então, observem que ainda é uma atividade, eu diria, penosa. O que é penosa? Aquilo que é degradante à saúde. O doutor Juscelino, o Jean Fábio faz o seguinte, ele disse: doutor, o que o senhor acha da pressão que o apresentador Luiz da Atena faz sobre os casos no transporte público coletivo de São Paulo, sobre o Covid-19 e as lotações de passageiros, viajar em pé no coletivo? Ele disse, o que o senhor acha do Datena está sempre fazendo aquela pressão, como é que o senhor vê isso? Veja, então, veja, eu penso, Juscelino, que o transporte público, por exemplo, o mundo inteiro, aí quando eu me refiro ao mundo, eu vou muito para a Europa, me refiro muito à Europa, né? Nós, no Brasil, nós ainda temos a cultura do carro. O transporte público no Brasil, ainda de massas, como ônibus e metrô, ainda não se coloca como é usado no resto do mundo. De qualquer forma, toda crítica, eu volto à resposta anterior, toda crítica que se faça, que nós deveríamos termos mais carro, nós deveríamos termos mais ônibus, nós deveríamos termos medida de reduzir o número de pessoas dentro dos coletivos, eu acho que são saudáveis. Por quê? Porque o transporte tem que ser civilizado, ou seja, é inadmissível que São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, em todos os aspectos, ainda tenha um transporte superlotado. Mas, por exemplo, a questão dos motoristas, dos cobradores que se expõem a esse risco, muitos companheiros perderam suas vidas, mas há medidas efetivas de minimizar esse risco. Não basta dar apenas uma máscara para a pessoa. Então, dá um EPI adequado, ou seja, uma vestimenta praticamente completa, que aí é o risco, como se fosse quem trabalha em UTI de hospitais, por exemplo, né? Então, isso é caro, mas você reduz o risco desses profissionais. Ô, João, peraí, João, deixa eu mandar um abraço para o Zé Amaro Capoeira e dizer para ele o seguinte: João, quero saber de você. Temos 2 doutores na sala, 2 entendidos do direito. O cara, prestem bem atenção, matéria de prova para passar de ano. José Amaro da Silva Capoeira. Ele tinha uma reunião às 19 horas pelo Zoom. O que ele fez? Ele deletou o Zoom. Quando chegou o link do Zoom, ele disse, eu não posso participar da reunião, porque eu não tenho Zoom. Eu tenho outro aplicativo. As outras 120 pessoas tem que ter o dele. O Zoom ele tirou fora. O que você analisa como isso, João? Você que passou a tarde com esse ser humano. Deixa ele, é que ele está pintando a pele, deixa ele. Vai lá, João. Professor, eu vou fazer um apanhado aqui, eu diria que é o seguinte, nós vivemos numa cidade onde os motoristas, cobradores do transporte público de São Paulo, e a gente inclui aí metrô e outras coisas, mas a maioria, acho que é o ônibus, eles acordam a cidade, levam a cidade para dormir, ele leva esses trabalhadores para gerar riqueza para esse país, né? Mas por que você chega um cara igual algumas TVs à noite e começam a falar mal desses profissionais? O que a gente poderia fazer para mostrar para ele a necessidade desses trabalhadores que faz essa ponte com os trabalhadores e a riqueza desse país? E eu estou falando, e é verdade, você pegar que hora que o ônibus para de rodar e que hora que ele acorda. Então, se você percebe que os motoristas e cobradores dessa cidade, ele leva você e acorda a cidade, não é verdade? Veja, você fez um apanhado muito bacana e eu queria fazer o seguinte comentário, né? Me referindo aos motoristas e cobradores de ônibus. A pandemia serviu para algumas coisas, né? Lamentavelmente, muitas pessoas perderam a vida, mas a pandemia nos mostrou quem é essencial.
Essencial não é o meu trabalho como advogado, como professor, não é o trabalho, com todo respeito, de várias profissões que têm esses livros, não é isso. O essencial, a pandemia mostrou quem é o essencial. O essencial é o coletor de lixo que tem que estar na rua, senão a cidade vira um caos. O essencial é o motorista de ônibus que tem colocado sua vida em risco, o cobrador para transportar as pessoas. E o ônibus tem que ter, porque se eu não tenho carro, como eu vou no médico, como eu vou no hospital, como eu vou no mercado? O essencial é o agricultor que tem plantado alimentos para chegar para as pessoas. E o serviço de saúde, mas não só com todas as elogias do serviço de saúde, mas não só o serviço de saúde, essas categorias. Então, assim, jogar pedra no motorista de ônibus, jogar pedra no cobrador, tudo bem, pode ser que tenha um ou outro que tenha problema, tem em toda a categoria, tem na minha, tem na do Cobra, tem na do João, quer dizer, você também é advogado, tem na nossa categoria, mas eu não posso pegar uma categoria como um todo, uma categoria que leva as pessoas, que acorda antes das pessoas, ou seja, antes de eu chegar no ponto de ônibus, o motorista já saiu da sua casa, já foi até a garagem, já pegou o veículo, ou seja, tem que acordar bem antes, e vai fechar, é o último a ir embora. Então, observe, é uma categoria que merece todo o nosso respeito, eu sou suspeito para falar desses profissionais, porque toda a minha carreira profissional foi sempre no transporte coletivo, especialmente em São Paulo. Então, eu tenho muito orgulho de você, motorista, de você, cobrador de ônibus, que você conduz, você não é conduzido, você conduz. E na verdade... de São Paulo, hein? Não, pobre, e o pior de tudo, você percebe que são que eles transportam milhões de passageiros ainda no bairro, passa por ruas esburacadas, entra em ladeiras horríveis, ruas que às vezes os caras estacionam carros dos dois lados. Tudo isso é um estresse do dia a dia que as pessoas não entendem, né, professor e doutor? Não é verdade? Exatamente. E às vezes tratam com desprezo, às vezes tratam com... São profissionais que, assim... E observe, no ônibus, existem várias pessoas. No horário de pico, você pega um articulado, tem mais de 200 passageiros. Para dois funcionários, o motorista conduzindo e o cobrador. Então, assim, milhares de pessoas entram, mal-humorado, às vezes, que teve problema. Eu, particularmente, quando saio de manhã, nem sempre eu estou com um sorriso nos lábios. E certamente eu creio que eu não seja o único. Às vezes o motorista dá bom dia, a pessoa olha para o outro lado. E às vezes, quando alguém cumprimenta o motorista e naquele dia ele efetivamente não corresponde, ou o cobrador, eu sei que isso é raro, mas acontece, aí vão aí nas redes sociais e começam inúmeras pessoas a tentar denigrir essa categoria. Eu lamento isso. Aí a doutora Silvia falou assim, só para prejudicar, a doutora Silvia, aqui, a doutora também que é do trabalho, ela fala assim, só para prejudicar o trabalhador. Na verdade, é isso, né? Mas, doutor, mas tem uma pergunta aqui. Cola, tem alguma pergunta a fazer aí? Fica à vontade. Tenho muitas, mas como eu estou operando aqui, eu vou deixar para Vossa Excelência fazer as perguntas. Professor, tem aqui uma pergunta que eu queria fazer. Assim, as funções inerentes à relação social, o caso dos motoristas de ônibus, serão impactadas de qual forma pela pandemia a médio e longo prazo? Você poderia voltar? A primeira parte eu não peguei. As funções inerentes à relação social, o caso dos motoristas de ônibus e cobradores, serão impactadas de qual forma pela pandemia a médio e a longo prazo? Observem que aqui você fez uma pergunta muito bacana, de cunho sociológico, político e filosófico. E aí eu quero dizer o seguinte, observem que pós-pandemia, esse momento que nós estamos vivendo é um laboratório. Há um pensador agora contemporâneo chamado Noah Harari, né? Ele escreveu um livro, 21 lições para o século XXI. E ele fala do domínio da tecnologia, e ele fala... exatamente. Exatamente. Que ele diz que ele faz uma comparação exatamente nesse sentido, e ele diz o quê? Que daqui a quarta revolução da tecnologia, que era para acontecer daqui a 15 ou 20 anos, ela vai ter o domínio da tecnologia da informação, a Big Data, com a biotecnologia. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que nós podemos ter milhares de pessoas, talvez 1 bilhão ou mais, que não é que serão exploradas pelo trabalho, serão irrelevantes, que é o pior de tudo. E aí eu comecei a meditar nesse pensamento dele, isso foi antes da pandemia. E a pandemia mostra o que, a meu ver, né, pós-pandemia, que esse laboratório que ia ocorrer daqui a 15, 20 anos, está servindo de laboratório agora. Então, tudo indica, não sou profeta do caos,
mas tudo indica que pós-pandemia nós vamos ter um problema social, problema de desemprego, assim, em escala assustadora no mundo todo. E os trabalhos, por exemplo, observe que inúmeros segmentos substituiu o trabalho presencial pelo teletrabalho. Ou seja, até na medicina, a medicina sempre foi resistente, né, em consulta pela internet, está ocorrendo pela internet. Ou seja, inúmeras atividades. Isso vai fazer o quê? Certamente vai impactar na redução de trabalho, de posto de trabalho. E no caso, os motoristas e cobradores de ônibus, né, em muitas cidades do interior já não tem mais o cobrador, e há anos tenta tirar esse profissional, que aqui na cidade de São Paulo, salvo engano, tem mais de 25 mil trabalhadores diretos, sendo que o cobrador de ônibus não se limita a cobrar uma tarifa, ou seja, a tecnologia tenta substituir ele, dizendo que ele cobrava a tarifa, como você praticamente acabou a tarifa, né, passou direto, não precisava. Só que o cobrador, ele é um agente social, ele orienta o motorista, ele orienta o passageiro, ou seja, ele tem outras funções. Mas nós corremos riscos de, pós-pandemia, ao meu ver, termos problemas de redução de postos de trabalho nesse sentido. Ô, Cobra, coloca do Leonardo Medeiros lá para mim, que não é Leonardo parente Medeiros? não é parente do doutor? Peraí, mas pergunta que não quer calar. Tem plágio aqui? Tem alguma coisa nepotismo, Medeiro para lá, Medeiros para cá ou não? Medeiros é comum, é um sobrenome comum. Ó, o Leonardo Medeiros, nosso amigo Leonardo aí, que é um grande estudioso, ele perguntou, doutor, por que a data das categorias são diferentes? A da Sincoab é 1º de maio. Veja, o que é data base, né? Até para esclarecer você que está nos assistindo e talvez não saiba. Data base é negociado entre a categoria profissional, que é os trabalhadores, e a categoria econômica, que é as empresas. Então, toda categoria firma uma data base. O que é data base? É o termo inicial de validade de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. Então, se usa como data base, a data inicial. Os transportes, de uma forma geral, no Brasil, é 1º de maio, mas, assim, a sindicato de transporte que pode mudar essa data base. Os metalúrgicos, por exemplo, não é maio. Então, isso depende da negociação coletiva de cada sindicato, de cada categoria. Ô, Cobra, faz a pergunta do Bonar aqui, vai. Valdemir Soares, nosso amigo. Ele diz o seguinte, Valdemir Soares, esse menino é bom, viu? Parece que eu ouvi falar que ele tem até um apelido meio coisa, parece criança. É moleque. Ele diz o seguinte, qual a opinião do doutor sobre o Brasil de hoje nessa crise toda, principalmente a crise política? O Valdemir Soares, né? Valdemir dos Santos Soares, alguém que eu conheço há mais de 20 anos, tenho bastante respeito, é diretor do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, é nosso tesoureiro, alguém que eu tenho muito respeito. Veja, é conhecido como moleque na categoria, então, eu não se falar Valdemir, eu sei quem é, mas a categoria não conhece como Valdemir, é moleque. Mas é um grande líder sindical. Veja, moleque, ou Valdemir, né? Me preocupa bastante o tempo que estamos vivendo. Na verdade, nós estamos vivendo um grande conflito entre os poderes da República, né? Onde todo Estado democrático de direito você precisa ter um judiciário independente. Nós temos um judiciário independente. Contudo, nos últimos dias estamos vivendo essa crise, né? De uma hora o executivo, de uma hora o parlamento e o poder judiciário tendo que reafirmar inúmeras questões que vêm do executivo que são claramente, gritantemente inconstitucionais, ou seja, que ferem a Constituição. Como nós vimos agora, tem agora uma outra medida provisória autorizando o ministro da Educação a trocar os reitores da universidade. Então, assim, eu lamento esse momento, eu penso que se aponta muito para os Estados Unidos da América, né? Contudo, nós sabemos os problemas que tem os Estados Unidos, os problemas sociais, os problemas econômicos que tem os Estados Unidos, os problemas de etnia que tem os Estados Unidos, essas manifestações que nós estamos a viver a cada dia. E para quem conhece os Estados Unidos sabe que a América começa na divisão com o México e termina no Alasca. Então, assim, a América é isso. A América não é a América do Norte, não é a América do Sul, não é a América... É a América do Norte. Então, penso que... Eu lamento muito isso e espero que nossos governantes, de alguma forma, especialmente o Parlamento brasileiro, o Supremo, que, ao meu ver, tem tomado decisões importantes, mantenha a separação dos poderes e mantenha o Estado democrático de direito.
porque a história, não estou fazendo um discurso ideológico, muito pelo contrário, Valdemir, mas veja, se nós lemos a história, começou assim com Getúlio Vargas, né, e depois nós tivemos uma ditadura militar que foi, segundo, antes do presidente Lula, foi o presidente mais bem avaliado que o Brasil já teve, segundo os dados oficiais, segundo os estatísticas. Depois o Lula se coloca como o presidente muito mais bem avaliado da história da República do Brasil, e são estudos que mostram isso, não é a minha opinião. Só que com Getúlio Vargas começou esse movimento e depois nós tivemos aí uma ditadura que ceifou a vida de várias pessoas e que durou muitos anos. E eu confesso que eu tenho medo, eu sou um liberal, me considero um democrata, liberal, então eu tenho muito medo do momento que nós estamos vivendo, para que nossos filhos, nossos netos não passem novamente por uma ditadura militar. É isso. Lê do Rodrigo aí, doutor. Lembrando que nós já estamos caminhando para daqui a pouco para o nosso horário. Doutor, o Rodrigo Mar diz o seguinte: como você avalia a gestão do secretário de transporte da nossa cidade? Os pontos positivos e negativos, doutor? Olha, eu conheço o secretário de transportes, inclusive tive a oportunidade de participar de algumas reuniões juntamente com o Valdemir, que está nos assistindo, juntamente com o Cristiano Porangaba e com os demais diretores do sindicato, quando eu estava lá o ano passado, etc. Eu penso que, assim, tem muita dificuldade, né? Ou seja, na gestão, não é a pessoa, a gestão dele, tem muita dificuldade para atender os desafios da cidade de São Paulo. Então, é um cargo extremamente sensível à população, é um cargo que precisa ter bastante conhecimento, conversar com todas as entidades, conversar com os trabalhadores, muito embora ele converse, mas na prática, até onde eu estava, na minha visão, acaba atendendo praticamente nada daquilo que se é colocado. Então, a minha avaliação é muito mais negativa do que positiva do seu secretário de transporte na questão de sua gestão. João, você tem a pergunta do Marcos Inácio aí? Tenho. Segura aí, João, segura aí. Peraí, gente. Deixa eu combinar uma coisa com vocês que estão em casa aí. Nós estamos com 1 hora de programa, vocês começam a ficar cansados, nós começamos a ficar também. Claro que a gente nós vamos ter uma live de 8 horas, só que é assim, se vocês não compartilharem, aí começa a pergunta que é de uma pessoa, sai sem a outra ver. Então, se vocês não compartilharem agora, não dá muito para a gente ficar indo e voltando. Então, vocês precisam compartilhar, porque senão o nosso diretor fica no meu ponto e no do João. Está caindo a live está caindo. Nós vamos chegar. Nós temos um limite de trabalhar que é com 50 pessoas. Se ela cai para isso, ele só falta desligar o interruptor. Então eu preciso que vocês aí agora, essas 53 pessoas, compartilhem a live. Nós vamos quase fazer isso. O doutor vai pegar um livro lá na estante dele, o João Ananias vai tomar um café e eu vou ficar assim. Quando a gente chegar a 60, a gente vai voltar. Aí porque se cair, bate o termômetro. Quem é mais antigo, igual o doutor e eu, vai lembrar do Spectroman. A luzinha começa a piscar, você está ficando sem energia. Então vocês precisam... Ô, moleque, categoria, vamos subir essa live aí. O Marcos Inácio diz o seguinte, é isso, João? Pode mandar, eu ia ler ela. Pode? Não, ô, professor, não, pode ler ela, Cobra, tem uma coisa particular dele legal, que às vezes... Ele diz o seguinte: boa noite, doutor Juscelino, se você puder me orientar, o que devo fazer no caso do meu irmão, ficarei grato, pois ele tem todos os laudos que comprovam que ele tem direito à compra do veículo com isenção de impostos, porém a Receita Federal insiste em negar a liberação. O que eu devo fazer? Então, veja, de fato é uma questão bem pessoal, mas assim, aí só mediante uma ação judicial, né? Aí teria que, penso eu, entrar ou talvez reclamação no PROCON, acho que não resolve, então teria que entrar com ação no Poder Judiciário pedindo, como você tem os laudos, tem os documentos e preenche os requisitos, não há razão para não ser atendido esse pleito. Mas aí mediante uma ação na Justiça do Trabalho, na Justiça, no caso aí, é estadual. João? Calma, deixa eu só fazer uma última pergunta que eu achei legal. Achei aqui. Não pode fazer, porque o pessoal ouviu o nosso clamor, subiu para 66. A gente fica aqui até a hora. Doutor, é o seguinte, deixa eu falar agora a minha vez. O doutor falou, quando entrou na live, falou assim, ó, fiquem à vontade para perguntarem o que quiserem, não fique com medo, com receio, pergunte o que quiser. A pergunta que não quer calar, doutor, preste bem atenção, matéria... Deixa eu fazer aquela pergunta da moça, Cobra. Hã? Aquela pergunta da moça estava aí agora, você mostrou uma pergunta. Vou fazer da moça, da Edna Andrade.
Mas é que o doutor perguntou, se eu posso fazer assim, doutor, o senhor disse que podia fazer qualquer pergunta. Vou olhar para essa câmera, aqui, ó, essa aqui, vou virar o microfone e vou perguntar. A Tereza Cristina vai acabar com o Pereirinha ou não? Eu sou muro. Essa eu me abstenho. Vai lá, doutor. Vai lá, João. Doutor, eu vou fazer duas perguntas também. Se quiser ler essa aqui, eu ia fazer uma pergunta. E que aqui tem a ver com o Giacomo José Hilton Pereira. Qual a sua opinião sobre a cartilha verde e amarela e essas retiradas de direitos? E essa pergunta da Edna também, para a gente encerrar, eu acho que a cota, né? Olha, a Edna pergunta, né? A pandemia atinge as conquistas e direitos da mulher em geral em relação ao desemprego. A Edna, é bom falar com você, faz um tempo que eu não encontro. A Edna foi diretora do Sindicato dos Motoristas de São Paulo, diretora da Mulher, alguém que eu tive o privilégio de trabalhar durante anos. Sempre uma defensora da classe trabalhadora. Veja, Edna, eu penso que sim. Eu penso que esse momento que estamos vivendo de pandemia, primeiro que as medidas provisórias que foram publicadas pelo governo já restringiu muitos direitos, né? Então, eu não tenho dúvida que pós-pandemia nós vamos ter, sim, retirada de direitos da classe trabalhadora como um todo. Sempre a desculpa vai ser, claro, para sair da recessão, para melhorar, só que, lamentavelmente, a conta acaba ficando sempre com o trabalhador. Ela pergunta se atinge a mulher, doutor. Também, indiscutivelmente. Nós temos alguns direitos consagrados aí da mulher e corremos grandes riscos de, pós-pandemia, atingir diretamente. E a da carteira verde e amarela, doutor? Fala só essa da verde e amarela que ninguém conhece ainda. Fala aí pra gente. A carteira verde e amarela é a medida provisória do presidente da República, né? Do nosso presidente da República, né? O presidente do Brasil, né? Não sei se bem nosso, mas presidente da República do Brasil, que autorizou um contrato de trabalho diferenciado com prazo determinado de até 2 anos. Nesse contrato, se pega pessoas de 18 anos até 21 anos, salvo engano, e com a redução com salário mínimo e meio. Então, ele é totalmente danoso ao trabalhador. Só que essa medida provisória, felizmente, ela não foi convertida em lei. Então, do contrário, precarização do trabalho. Desemprego também, né, doutor? Se ela fosse aprovada, esperaria desemprego, né? O desemprego seria brutal, porque, veja, e a precarização da mão de obra. Observem, se eu tenho uma mão de obra a partir de 18 anos até... Não é até 21, acho que até... 28, que eu não esperava a pergunta, até 28 anos. Observe, onde as pessoas têm a força de trabalho, né? Pelo menos os trabalhos mais que exigem um pouco mais de força bruta. Olha, se alguém ganha 3 salários, eu vou demitir ela, espera um pouquinho e contrato com um salário e meio, pagando menos fundo de garantia, salvo engano, acho que era 2% do fundo de garantia, ou seja, tudo é menor, não tem, as férias seriam pagas mês a mês, ou seja, você não teria a remuneração no final do ano, assim como o 13º. Então, felizmente, o parlamento não converteu o SMP em lei, felizmente. João. Fala do Dida aí, velho. Não, você cortou ele, agora você se arruma com ele agora. Agora deve estar mandando mensagem para você aí do outro lado, e já não é de hoje, viu, João, que eu vi isso. Você tem alguma coisa contra o Dida? Toda vez que o Dida entra, você pergunta de qualquer coisa para o Dida não poder interagir na live. Se eu sou o Dida, eu entro com uma liminar amanhã. Vou fazer uma pergunta, vai. Vou fazer uma pergunta dele aqui. Doutor, nosso amigo Dida aqui, né, o nosso Joel Conceição Pires, tá? Um abraço, Dida. Medo de um processo? Qual é contra? Mas deixa quieto. Vamos lá, eu vou falar. Pergunta para o doutor qual a esperança sobre as próximas eleições municipais, doutor? Essa é a pergunta do Dida, nosso amigo aí. Dida, nosso amigo, diretor executivo do Sindicato dos Motoristas de São Paulo. Não compartilha a live, viu, doutor? Entra, acha que tá de boa, nunca vi um compartilhamento dele. Dida, como você não compartilha, meu irmão, meu amigo? Não faça isso, compartilhe, né? Então, veja, essa situação, ela ainda, volto a dizer, ainda é muito cedo, nós não sabemos como vai ser essa eleição em São Paulo, né? Nós não sabemos, não só em São Paulo, no Brasil, né? Então, se tem discussão de quando vai ser a eleição, como vai ser feita a campanha. Eu sou uma pessoa otimista até um certo ponto, né?
mas nos últimos anos eu tenho andado um pouco triste. Negativo. Então, eu espero que, pensando no Brasil, pensando no povo brasileiro, né, que é um povo maravilhoso, eu espero que essas eleições ocorram bem, dentro do processo democrático. Então, que se eleja aquele que o povo efetivamente vota, independente de eu gostar ou não, mas numa democracia nós temos que respeitar a maioria. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Tinha alguma pergunta mais pertinente, João? Não, depois eles entram, ele responde, e falta ele colocar aí onde vai os livros dele, depois, Cláudio, ele manda lá. Mas antes de mais nada, doutor, é o seguinte, pergunta nossa, pegadinha, aquela pergunta que eu falei que tinha no final para todos os nossos entrevistados, que são nossos amigos e a gente tem muito carinho, e a gente já traz aquela coisa, tipo Mike Tyson, quando queria subir no ranking e tal, mais ou menos, arrumava a luta fácil para ele, mais ou menos isso, doutor, para o senhor entender. Doutor, é o seguinte, João Ananias Moreira, presidente do Instituto São Paulo pela Democracia, meu amigo, e disse que um amigo tem que acudir o outro, né? Um amigo é para acudir o outro, e eu estou aqui para acudir ele. Ele é pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Qual que é a importância desse menino na Câmara Municipal, doutor? Eu acho que toda, né? O João eu conheço há um tempo, é alguém, além de ser extremamente preparado, formado, conhece bem a cidade de São Paulo, isso é importante, conhece a periferia, conhece os locais mais humildes de São Paulo, que o vereador, nós precisamos entender que o vereador, nós não temos um sistema misto, né? Distrital misto, que eu particularmente defendo, mas o vereador, ele tem um trabalho regionalizado, e o João já faz esse trabalho. Eu acho que o João, para ser vereador de São Paulo, basta apenas ganhar a eleição, porque esse trabalho ele já faz. Então, tá de parabéns. O que a gente puder auxiliar, faremos de bom grado pela pessoa que o João é e porque o João olha pela cidade de São Paulo. Ele está sempre, eu acompanho ele nas redes sociais, ele está sempre aí na periferia, Jardim Ângela, Itaim Paulista, inúmeros bairros que, se eu for falar aqui, muitos eu nem conheço, né? Então, ele está de parabéns. Eu acho que São Paulo ganhará alguém à altura. Só tem um problema, um cara que mora no bairro deles, doutor, ele nem água ele dá, mas deixa para lá, pode perguntar agora. Deixa para lá, doutor. Mas não é o Cobra não, né? Não, que eu quis salvar ele, que no meu bairro só tem água de barreiro. Doutor, agora para ficar registrado para os anais da história desse programa, preste muita bem atenção. Podemos contar com o seu apoio para levar esse homem para a Câmara Municipal? Não tenha dúvida, aí não precisa nem perguntar, não tenha dúvida. O João tem nosso apoio, tem todo o nosso empenho, que for possível, faremos, porque São Paulo merece alguém como o João. Obrigado, meu amigo Lulinha, nós falamos uns 3, 4 vezes sobre a questão da tarifa zero, entendeu? Agora já chegamos ao final, mas agradeço você por estar conosco aqui. Depois, se puder, pode voltar no início, nós já começamos praticamente falando sobre a tarifa zero, tá bom? Doutor, quero agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Sei que o seu tempo é escasso, mas mesmo assim tirou um tempinho para falar conosco. Fique à vontade para quando quiser vir debater outros assuntos, jogar a conversa fora, fazer um bate-papo informal, estamos aqui, agradecemos de coração, o papo democrático realmente é democrático. Agora eu quero que o senhor faça suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço especialmente ao Cobra por ter dirigido esse debate, o João por ter feito as perguntas, por ter nos convidado. Para mim é uma alegria. E você que participou, você que perguntou, me desculpe se eventualmente eu não respondi de uma forma clara, mas eu dei o melhor de mim. Eu agradeço ao trabalhador em transporte que participou ativamente, agradeço às pessoas que perguntaram, alguns dirigentes sindicais a quem eu conheço e mantenho relação de amizade. E estarei sempre à disposição para eventuais esclarecimentos nesse sentido. Se alguém quiser ver esse material que eu falei, é só entrar no site da Amazon, www.amazon.com.br. Lá tem, eu vou agora, daqui a pouco vou entrar lá no site e reduzir ao valor mínimo possível, que fica um valor simbólico, para você que tiver interesse, baixar esses livros. São livros curtos, né? Nenhum passa de 100 páginas, justamente para trazer alguma informação relevante, na minha opinião, para você. Tem figurinha nos livros? Tem figura, doutor? Tem figura? Esse Tem, alguns tem, né? Figura de ônibus, né? Figura de caminhão tem. Aí dá mais emoção, né? Com figura dá mais emoção. João Ananias Moreira, faça suas considerações finais. Eu queria agradecer aqui, na verdade, o doutor e professor Juscelino Medeiros, agradecer nossos internautas aqui, que foi uma
uma grande live, o Cobra fica falando assim, mas é uma grande live, você pega uma quinta-feira, então a gente brinca assim, mas muitos internautas aqui, se você for ver quantas perguntas teve, várias perguntas que, falar a verdade, não deve fazer nem eu diria 10% das perguntas que saiu, né, Cobra? Se você analisar, o doutor sabe que tinha mais perguntas para fazer, mas o programa não vai da forma que a gente pretende, as pessoas vão ter que entender que às vezes reclamam conosco, mas na verdade ela não é exato como a gente pretende, né? Se fosse exato, a gente ia seguindo aqui, ia fazer todas as perguntas da forma, mas não é. Ela é muito dinâmica e é uma coisa que é bom os nossos amigos entenderem e agradecer realmente nossos amigos aí, tá? E obrigado mesmo, doutor, obrigado, Cobra, obrigado nossos internautas, tá? Bom, gente, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, 1h10, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, curtam o Dia dos Namorados com moderação, cuidado, crianças, pensem bem no que vão fazer, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, curta a nossa live no final de semana, nossa live solidária, nos ajude, compartilhe, doa, chame outros para participar. TV Cobra Notícias, sozinho o problema é seu, juntos o problema é nosso. Mais um papo democrático hoje aqui, com grandes amigos aqui, Dr. João Ananias Moreira e Dr. Juscelino de Medeiros. Faz o coração, que é o nosso símbolo do programa, doutor. Quando o programa é bom, é rápido, hein, Cobra? Aê! Quando o programa é bom, é rápido, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até amanhã. Café com Cobra às 10 da manhã. Um abraço. Valeu. Amanhã é nosso amigo Rogério, hein? Tamo junto.